Olá, meus amigos, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso extensivo do Revisão PGE, preparatório para a carreira de advocacia pública. Hoje nós iniciaremos, na verdade, a matéria processo coletivo, ou direito processual coletivo. É a nossa aula 4 do módulo 2. Inicialmente vamos falar sobre alguns conceitos elementares, fundamentais, para que você entenda bem essa matéria tão importante para provas e concursos. Antes de eu falar sobre os conceitos em si, eu só queria fazer um breve panorama geral sobre o tema. Nós já estudamos o CPC e vimos que, em sua essência, o CPC traz muitas regras para resolver conflitos individuais. Conflitos entre duas pessoas, entre essas pessoas e o Estado, eventualmente entre Estados, mas fundamentalmente sob a ótica mais restritiva, mais individual. A partir de agora, nós veremos que o processo civil e o CPC já contempla essa visão de direito individual sempre foi muito forte no CPC, até o CPC de 73, e o CPC de 2015 passou a contemplar regras de processo coletivo. Mas ainda assim o processo civil, o Código de Processo Civil, contempla várias regras que resolvem ou que olham para os direitos e conflitos individuais. Agora nós veremos como os conflitos em massa, os conflitos que envolvem grupos de pessoas, grupos de grupos, conforme nós veremos, podem ser solucionados e como que a tutela desses direitos tem que ser implementada. Não vamos ficar apenas no Código de Processo Civil. Veremos bastante outras leis inclusive que misturam direito material com direito processual, mas o CPC não deixa de ter a sua importância. E, obviamente, sempre você tem que olhar para tudo que você estuda sob a ótica constitucional, sobre o direito constitucional, sobre a Constituição Federal. Mas o que importa para nós é entender que agora nós vamos lidar com direitos e interesses que ultrapassam a esfera daquelas pessoas que ou estão no processo ou que são titulares desses direitos ou interesses. De modo que o que nós veremos a partir de agora tem a ver com uma abrangência maior desses interesses e direitos e, consequentemente, justifica uma tutela processual, uma forma de resguardar esses direitos de forma diferenciada, uma tutela específica, que é o que nós vamos chamar de tutela coletiva. Antes, ou já falando sobre os conceitos, por que é importante você estudar alguns conceitos de toda a matéria? Nem sempre vai cair na sua prova algum conceito, ou pedir na sua prova algum conceito, a não ser nas provas de segunda fase, prova oral, porque aí sim é possível que você seja cobrado sobre um determinado conceito jurídico. Mas mesmo nas provas objetivas, é importante você dominar a definição, o conceito de determinados institutos, porque a partir daí você consegue resolver outras questões que não necessariamente estão expressas na lei, ou cuja solução não esteja expressa na lei. Então é muito importante você ter essa base, essa essência do conhecimento. O primeiro conceito que eu quero trazer para vocês é o de processo coletivo. E aqui, pessoal, eu até digo na apostila, eu estou me baseando basicamente na obra Curso de Direito Processual Civil, do professor Fred Dier, do professor Zanetti Júnior, do volume 4, que trata do processo coletivo. Então, essencialmente, é a bibliografia de referência, a básica, que eu estou utilizando. E esses autores dizem o seguinte, que o processo coletivo é aquele que tem por objeto uma situação coletiva passiva, grave essa expressão, ou uma situação coletiva ativa ou passiva, de titularidade de um grupo de pessoas. Então, um grupo de pessoas é uma informação também bastante importante. Mas o que é situação coletiva ativa? São direitos coletivos. E situação coletiva passiva são obrigações ou sujeições coletivas que correspondem a um direito coletivo. Então, grave isso. Alguns doutrinadores incluem no conceito de processo coletivo questões relacionadas à legitimidade, coisa julgada. O professor Fred Dier e o professor Zanetti Júnior entendem que, apesar desses elementos, coisa julgada e legitimação, por exemplo,
serem importantes e fazerem parte das características do direito processual coletivo, não fazem parte do conceito, porque eles não necessariamente dizem respeito apenas ao direito processual coletivo. Lá na apostila eu explico isso com um pouco mais de calma. Mas, de qualquer forma, você pode se deparar com um conceito mais abrangente, no qual estão inseridos elementos como legitimação e coisa julgada, para definir processo coletivo. Já alguns doutrinadores preferem não conceituar o processo coletivo a partir desses elementos, legitimação e coisa julgada, por exemplo, se limitando a situações jurídicas, coletivas, ativas e passivas e relacionando isso a um grupo de pessoas. Beleza? Bom, ação coletiva é a demanda que dá origem ao processo coletivo e a tutela coletiva é a proteção que se confere a essas situações jurídicas que é objeto do direito processual coletivo. Até aí, nada de novo, é só para você fixar mesmo. O que tem de especial aqui, agora, é o conceito de grupo e membros de grupo. Grupo é o conjunto de pessoas, que também pode ser entendido como categoria, classe, comunidade ou coletividade, que se sujeitam ou que são titulares dessas situações jurídicas. E aqui, pessoal, é muito importante você separar o grupo dos membros do grupo. Os membros do grupo são os indivíduos que formam o grupo. Mas também é possível que você tenha grupo formado por grupos. Olha só, imagine, vou dar 2 exemplos. Imagine que uma ação coletiva tenha por objetivo indenizar os consumidores lesados em razão de um vício de um determinado produto, pelo defeito de uma fabricação de um produto. Quem são os membros deste grupo? Os indivíduos. Tudo bem? Então, nesse caso, o grupo é formado por vários indivíduos. Mas é possível também que uma ação seja ajuizada e tenha como titular dos direitos várias comunidades. Por exemplo, ribeirinhas, quilombolas, indígenas, entre outro grupo de pessoas, outros grupos de pessoas. Nesse caso, existem grupos que se reúnem. Então, nós podemos dizer que existem grupos de grupos. Independentemente de serem grupos de indivíduos ou grupos de pessoas, de grupos, são grupos ou categorias ou classe ou comunidade ou coletividade para efeito de direito processual coletivo. E é o grupo que é o titular desse direito, tá bom? Ainda, um conceito importante é o de condutor do processo. No direito processual coletivo, a legitimação é extraordinária, que nós já estudamos lá no módulo 1. Ou substituição processual. O que isso quer dizer? Que alguém, em nome próprio, porque o ordenamento jurídico disse que ele pode, defende o interesse que não é dele. Por exemplo, o Ministério Público, quando defende o interesse da criança e do adolescente, quando defende o interesse da coletividade, um cidadão, quando defende o interesse de todos os demais cidadãos, numa ação popular, um sindicato. Essas pessoas, o MP, o sindicato, o cidadão, estão agindo defendendo o interesse que não é dele propriamente disso. No caso do cidadão, até é dele também, mas é dele e de mais alguém. E porque é dele e de mais alguém, ou porque esse alguém não está no processo, nós dizemos que quem está no processo tem a legitimação extraordinária, porque age em substituição, então ele é o substituto processual de quem está fora do processo, que é o substituído processual. E normalmente é o titular do direito que está sendo discutido naquele processo. Então, o condutor do processo é quem atua como substituto processual ou legitimado extraordinário. Beleza? Com base nesses conceitos, nós podemos avançar para entender um pouco melhor o direito processual coletivo. E para isso, eu preciso que vocês compreendam com bastante exatidão a ideia de microsistema do direito processual coletivo. Olha só, vocês já devem ter ouvido falar em microsistema. Sistema ou estrutura ou uma organização mais abrangente significa que esse ramo do direito, ele não é formado, identificado por apenas uma lei e um código, por exemplo. Aliás, o direito hoje não pode mais ser visto de forma segmentada. O direito civil tem que ser olhado sobre a ótica da Constituição Federal e outras leis que orbitam aquele tema. O direito processual coletivo não foge a essa regra.
Qual é o sistema que compõe, ou quais são as leis que compõem esse microsistema? O CPC de 2015 é uma lei, embora não sirva só para isso. O CDC, Código de Defesa do Consumidor, e aqui eu coloquei sempre as leis respectivas. A Lei de Ação Popular, a Lei de Ação Civil Pública, a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei do Mandado de Segurança, entre outras. Por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, o Estatuto das Cidades, entre outras normas que tratam de tutela coletiva. Então, quando nós estudarmos processo coletivo, nós temos que ter em mente que as soluções para os problemas que se apresentarão serão obtidas ou serão dadas, encontradas, a partir da análise conjunta, sistêmica, global desse conjunto de normas, desse bolo de normas. E é a partir deste sistema ou microsistema que nós encontraremos algumas respostas ou todas as respostas. E em processo coletivo há muitas questões que demandam análise desse microsistema. Em relação a esse tema também, eu trouxe aqui para vocês um roteiro que o professor Fred Dier e o professor Hermete Júnior estabelecem para encontrar uma solução considerando esse microsistema. Eles dizem o seguinte: primeiro você busca a solução na lei específica. Ou seja, se é uma ação popular, na lei de ação popular. Se é uma ação civil pública, a resposta estará na lei da ação civil pública. Ocorre que, nem sempre, a resposta está apenas ou diretamente, ou pode ser obtida diretamente daquela lei específica. Sendo necessário, portanto, analisar um rol maior de leis, que é o núcleo duro do sistema. Ou seja, além de você, após você buscar a solução na lei específica, que são essas aqui, esse doisinho aqui tá errado, tá? Exclui ele. Você vai para outras leis, e essas outras leis compõem o núcleo duro do sistema processual coletivo de tutela coletiva, que alguns dizem que é só a lei de ação civil pública e com o CDC, junto. Outros incluem a lei de ação popular nesse núcleo duro. Mas, de qualquer forma, o que importa é que você entenda que exista um núcleo duro que subsidia as demais leis. E se não encontrar nem na lei específica, nem nesse núcleo duro, aí sim eu vou procurar as outras leis ou normas ou diplomas periféricos, porque provavelmente eles contribuirão para ajudar, para encontrar a solução para aquele problema. Tudo bem? Então, nesse contexto de microsistema, você consegue encontrar uma solução adequada para o problema. O CDC, que é uma das leis mais importantes para o direito processual coletivo e o direito coletivo de uma forma geral, estabelece que, no artigo 83, que para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este Código, são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar a sua adequada e efetiva tutela. Ou seja, qualquer tipo de ação, de obrigação de fazer, de não fazer, de dar, condenatória, preventiva, qualquer tipo de ação pode ser utilizada. E existem basicamente dois procedimentos. Um que eu vou chamar de procedimento comum da tutela coletiva, formado essencialmente pela Lei de Ação Civil Pública e pelo Código de Defesa do Consumidor, e outros procedimentos que eu vou chamar de específicos, porque são encontrados em outras leis em torno, que compõem esse microsistema. São as leis mais chamadas periféricas, tudo bem? Então veja que a tutela coletiva é muito abrangente, porque permite que todo tipo de ação seja utilizado e que haja dois procedimentos, um comum e um específico. Podemos avançar para tratar de direitos coletivos tuteláveis. E aqui eu fiz um quadro para você entender melhor quais são os direitos e como que eles se diferenciam. E é muito importante você diferenciar um do outro. Só lembrando que os direitos são difuso, coletivo em sentido estrito, porque o gênero é direito coletivo em sentido amplo, que contempla direito difuso, coletivo em sentido estrito e direito individual homogêneo, que eu abreviei ali como DIH. Veja que a diferença entre esses direitos ou interesses
se decorre ou baseia-se em 3 situações: os sujeitos, o objeto e a relação jurídica entre os titulares do direito. Olha só, primeiro vamos dar uma olhada no aspecto geral. O sujeito do direito difuso é uma pessoa indeterminada, que eu não consigo saber quem é. É todo mundo. É todo mundo. O sujeito do direito coletivo também é uma pessoa indeterminada, mas ela pode ser determinada, ela é determinável. Eu posso, a partir de uma coletividade, identificar algumas pessoas. Vou dar exemplos depois que vai ficar para esclarecer melhor isso aqui. Já os direitos individuais homogêneos têm por sujeitos pessoas identificadas ou identificáveis. Já o objeto do direito difuso e do direito coletivo é indivisível e o objeto do direito individual homogêneo é divisível. A relação que envolve as pessoas que têm um direito difuso é fática. A relação que envolve as pessoas que têm um direito coletivo, em sentido estrito, é jurídica. E a relação que envolve as pessoas que têm um direito individual homogêneo é fática. Vou dar alguns exemplos para vocês. Vou dar, basicamente, 3 exemplos. Primeiro exemplo. Imagine que as pessoas que foram afetadas pelo derramamento de petróleo que aconteceu recentemente na costa brasileira, ou as pessoas que sofreram com a poluição, com uma atividade poluidora em determinado rio. Imagine que essas pessoas queiram ajuizar uma ação para serem ressarcidas, elas foram prejudicadas, perderam renda, perderam alimentos, perderam casa, enfim, teve algum tipo de prejuízo. Eu posso saber quem são essas pessoas? Se eu não souber, porque a extensão do dano atingiu várias regiões do país, ou uma região em que eu não consigo identificar quem mora lá ou quem foi efetivamente atingido, é um grupo de pessoas indeterminadas. Por exemplo, uma propaganda enganosa feita por uma determinada empresa anunciando determinado produto. Eu não consigo saber quem comprou o produto, quem foi prejudicado com essa propaganda, quem foi induzido a erro, por exemplo. Então, as pessoas são indeterminadas. Eu não consigo saber quem são. Se eu não consigo saber quem são, eu passo a considerá-las como titulares de um direito difuso, aparentemente. Tudo bem? Agora imagine o seguinte. Imagine que eu consiga identificar algumas pessoas. Vamos supor que a propaganda enganosa é sobre um determinado medicamento. E esse medicamento afetou um grupo X de pessoas. Por exemplo, mães que compraram um medicamento para não engravidar e acabaram engravidando, porque o produto era defeituoso. A partir daqui, de indeterminadas, eu passo para um grupo de pessoas que podem ser identificadas. Tudo bem? Então, a partir daí, eu tenho pessoas determinadas, que foram encontradas, identificadas. Então, veja que uma questão, dependendo de como ela é posta, ela pode caracterizar um direito difuso, como pode caracterizar um direito coletivo, em sentido estrito. Vou dar outro exemplo para você de direito coletivo. Imagine que a OAB ajuize uma ação para evitar que todos os advogados sejam obrigados a passar pelo detector de metal ao entrar no fórum. Eu consigo saber quem são os advogados? Sim, existe um cadastro lá da OAB que mostra quem é advogado, porque para ser advogado tem que passar no exame da ordem. Assim como para ser médico, você tem que ter o registro no CRM. Não precisa de prova, mas precisa ser registrado. É uma forma de identificação. Então, eu tenho pessoas indeterminadas ou determinadas? Determinadas, ou são determináveis. Então, nesse caso, eu tenho a diferença entre direito difuso e coletivo. E a principal diferença entre eles é que, apesar dos direitos serem indivisíveis, o objeto desses direitos, eles são, no caso de direito difuso, pessoas indeterminadas, que não podem ser identificadas, e no caso de direito coletivo, são pessoas determinadas ou identificáveis. Além disso, a relação jurídica, a relação que existe entre essas pessoas em relação ao direito difuso, uma relação fática, e em relação ao direito coletivo, uma relação jurídica. Por exemplo, existe algum tipo de liame jurídico, de elo jurídico, de relação jurídica entre as pessoas afetadas pela poluição de um rio? Não.
elas não têm nenhum tipo de relação entre si, umas com as outras, e também não tem uma relação com a empresa que causou o dano. Por quê? Porque elas são pessoas que moram ali e tiveram o azar de sofrer as consequências daquela poluição ambiental. Agora, imagine que eu tenha uma poluição específica que afete a pesca de determinada região, no mar ou no rio. Aí eu consigo estabelecer uma relação entre elas, e aí eu consigo identificar essas pessoas. Aí já não é um direito difuso mais, ele se concentra mais em algumas pessoas. Pega o exemplo da OAB. A OAB ajuiza uma ação em favor de quem? Dos advogados. Esses advogados possuem relação entre si? Sim, existe um vínculo entre eles que os une à OAB. É um vínculo estatutário, institucional. Então existe uma relação jurídica entre esses membros. Não é apenas uma relação fática. Imagine que os prejudicados por uma propaganda enganosa de um medicamento, eles têm relação jurídica ou fática entre si? Fática, eles não se conhecem, eles só estão ligados porque aquele produto eventualmente os prejudicou, mas ninguém tem uma relação jurídica um com o outro. Então, é com base nessas diferenças que você consegue identificar se um direito é coletivo ou difuso, coletivo em sentido estrito ou difuso. E o direito individual homogêneo? Imagine que várias pessoas comprem um carro e esse carro apresenta um defeito de fabricação. Por exemplo, o freio não funciona. E em razão deste defeito, em razão de o freio não funcionar, essas pessoas sofrem acidentes. E sofrem acidentes que geram danos materiais. Só materiais. O que há entre essas pessoas em comum? Essas pessoas estão ligadas por uma situação de fato, que é o acidente decorrente do defeito de fabricação. Entre elas há uma relação fática, então eu já posso excluir daqui que o direito é coletivo. Pode ser um direito difuso? Seria só em razão da relação fática. Todavia, aqui no direito difuso é necessário que as pessoas não sejam identificadas. Nesse caso eu sei quem são as pessoas, basta saber quem se manifesta, quem comprou o carro e sofreu o acidente. Então, nesse caso, existe uma origem comum que justifica a ação por todas essas pessoas. Nesse caso, eu estou diante de um direito individual homogêneo. Agora, olha a diferença quanto ao objeto. No direito difuso e no direito coletivo, o objeto do direito é indivisível. Ou seja, ou todo mundo ganha ou todo mundo perde. Não tem como uma sentença numa ação coletiva dizer que apenas algumas pessoas têm direito em razão da poluição ou não. Ou a poluição atingiu todo mundo ou não atingiu ninguém. Ou houve poluição ou não houve poluição. Ou todos os advogados vão poder entrar no fórum, adentrar ao fórum, sem se submeter à vistoria do detector de metal, ou nenhum vai ter esse direito e todos vão se submeter. Então, não há como você dividir. Agora, no exemplo que eu dei aqui, da ação de reparação de dano em razão de acidente de carro decorrente de vício no produto, na fabricação do carro, é possível que alguns sejam indenizados, outros não. É simples. Nem todo mundo vai sofrer prejuízo porque o carro comprado apresentava um defeito. Alguns se envolveram em acidentes, outros não. Então, a solução pode ser diferente para cada um dos titulares desse direito. Por isso que eu digo que o objeto, nesse caso, é divisível, porque a solução para os titulares do direito pode ser diferente, a depender do caso concreto. Já nos direitos difusos e coletivos, não há essa possibilidade. A solução sempre será a mesma para todos eles. Tudo bem? Avançando, pessoal, vamos falar sobre normas de processo coletivo. E normas aqui entendidas como princípio, regras e alguns também incluem os postulados nessa classificação. Inicialmente, eu preciso que você entenda que o primeiro postulado, alguns tratam como princípio, outros como postulado, é o do devido processo legal. E que significa, em última análise, a existência de um processo justo. E em relação ao processo coletivo, existem várias peculiaridades
para fazer com que um processo seja efetivamente justo, que criam subprincípios um pouco diferentes ou inéditos em relação àqueles princípios que orientam o direito processual individual. Então, o direito processual coletivo possui princípios próprios. Quais são esses princípios que decorrem do postulado do devido processo legal? Adequada legitimação. O que significa isso? Embora no Brasil ela não é tão forte, é mais um princípio que se aplica no direito estrangeiro, internacional, significa que a eficácia da decisão depende de como o substituto processual, o legitimado extraordinário, se comportou no processo. Se ele teve acesso, se ele teve meios de desenvolver atuação adequada, se ele teve como defender os interesses que não são dele, o interesse é do substituído que está fora do processo, de forma adequada. Se ele teve dinheiro para isso, se ele utilizou de todos os recursos e meios de defesa que podia utilizar. Então, a depender do comportamento dele, da maneira como ele conduziu o processo, aquelas pessoas vão ser ou não atingidas. Esse princípio não tem tanta aplicação no nosso ordenamento pelo seguinte, porque aqui já existe uma regra meio que pronta, que é o seguinte: em regra, a sentença proferida no processo coletivo só favorece quem está fora do processo, que é o titular do direito. Embora há algumas especificidades que nós vamos estudar mais para frente, relacionados ao conhecimento que o titular do direito tem em relação ao processo e a oportunidade dele se manifestar se quer ou não aderir àquele processo, mas eu vou falar disso mais para frente. O certo é que esse princípio prega o da adequada legitimação, que a atuação do legitimado extraordinário, do substituto processual, tem que ser de um certo nível ou compatível com a tutela dos interesses das pessoas que estão fora do processo. Ou seja, se ele não teve condições de defender bem o direito que não é dele, aquelas pessoas não podem ser prejudicadas. Tudo bem? Isso tem muito a ver com a extensão da coisa julgada, a produção de efeitos da coisa julgada em relação a terceiros. Eu vou voltar a falar sobre isso quando falar sobre coisa julgada nas aulas seguintes. Segundo princípio, decorrente do devido processo legal, competência adequada. Um dos principais, tá? Que você precisa saber. O que significa isso? Significa que o juiz tem a autorização do ordenamento jurídico para exercer um controle sobre a competência nas ações coletivas. E a competência tem que ser fixada de modo a assegurar a efetiva tutela desses direitos coletivos. Nós veremos já, ainda nessa aula, quando falarmos sobre competência, que é bem complicado você definir onde a ação vai ser ajuizada. E o critério principal é o critério da competência territorial. Mas que o juiz pode fazer o controle dessa competência considerando o melhor local ou o foro mais adequado para que essa ação seja processada e julgada. E, eventualmente, conciliar alguns valores para, por exemplo, favorecer a produção de provas, ouvir todas as pessoas que sofreram o dano, enfim, nós veremos isso mais para frente. Porque o que importa é que o foro escolhido como competente seja o mais adequado, o que proporcione a melhor tutela jurisdicional. Além disso, certificação adequada é um princípio que Fred Didier e Zanetti Jr. consagram, né, ou reconhecem a partir de alguns dispositivos do CPC. Segundo eles, é necessário fazer uma análise prévia de admissibilidade do processo coletivo. E o nosso ordenamento jurídico não tem isso de forma muito expressa, muito definida. A lei de improbidade administrativa estabelece o seguinte, que há uma fase antes da contestação chamada de manifestação prévia, em que as partes dizem se manifestam sobre a admissibilidade da ação de improbidade. Mas, em geral, não há essa previsão. E aí, o Didier e o Zanetti Jr., os professores altamente renomados, dizem o seguinte, que o momento adequado para fazer essa certificação adequada, ou o momento
propício para fazer essa certificação é no despacho saneador. Ou seja, vamos identificar os direitos para saber se os direitos são realmente coletivos, quem são os legitimados, se eles têm legitimidade para atuar no processo em defesa de pessoas que estão fora e, a partir daí, reconhecer que o processo coletivo pode seguir. É como se fosse uma fase de admissibilidade do processo coletivo. Além disso, informação e publicação adequadas. Significa que quem não faz parte do processo, e são normalmente os titulares dos direitos que vão ser discutidos naquele processo, precisam ser comunicados, precisam ser avisados da existência da ação coletiva, porque, a depender do resultado, eles podem sofrer as consequências daquele processo. Então, eles têm o direito, eventualmente, até de abandonar uma ação individual que já propuseram, para esperar o resultado da ação coletiva. E, por fim, a coisa julgada diferenciada, que, em regra, no processo coletivo, atinge todo mundo. Ou, depois nós veremos isso com mais calma, mas não atinge somente quem participa do processo, mas sim terceiros que estão fora do processo. E esse sistema de coisa julgada é diferente daquele sistema previsto lá no CPC, que, em regra, atinge quem? Quem participa do processo. Tudo bem? Então, nesse contexto, nós veremos a partir de agora, ou nas outras matérias, a partir das aulas seguintes, aplicações concretas desses princípios. Tudo bem? Para finalizar a questão dos princípios, eu trouxe mais alguns para vocês. Primazia do mérito, nós já vimos isso. Se você puder corrigir um problema para evitar que o processo acabe sem julgamento do mérito, corrija e tente levar o processo até o mérito. Indisponibilidade da demanda coletiva, no sentido de que a doutrina chama de indisponibilidade moderada, mitigada, porque o Ministério Público, que é o principal ator no polo ativo da ação, ele, se estiver diante de situações que justificam a propositura da ação, ele não pode escolher se ajuiza ou não a ação. Ele tem que ajuizar a ação. Obviamente, desde que estejam presentes esses pressupostos de ajuizamento, pressupostos processuais e condições da ação. Integração do microsistema processual coletivo. Nós já vimos, quando falamos sobre o microsistema, que há um conjunto de leis que regem essa tutela coletiva e eles devem ser analisados de forma conjunta, integrada, ou seja, de modo que um dialogue com o outro, de modo que um converse com o outro. Isso que é integração do microsistema. Reparação integral do dano, no sentido de que a tutela coletiva tem que proporcionar aos lesados a efetiva reparação e a total reparação do dano. Tem um dispositivo no nosso ordenamento jurídico que fala o seguinte, que se eventualmente, havendo credores individuais e que tenham o direito de receber algum tipo de indenização, eles terão preferência em relação ao valor que vai ser depositado num fundo, que é para proteção de alguns bens jurídicos coletivos. E que se essas pessoas ou não foram reivindicar esse valor, ou o valor que foi condenado é suficiente para pagar elas, o que sobrar tem que ser pago ou depositado nesse fundo. Ou seja, o objetivo é que uma sentença coletiva de condenação vai ser efetivamente cumprida, dando a todos, fazendo com que todo o valor fixado pelo juiz seja efetivamente entregue à reparação dos danos, seja aos credores individuais, seja a um fundo que interessa a toda a coletividade. Não taxatividade e atipicidade, ou seja, os direitos difusos e coletivos, os direitos coletivos em sentido amplo, na verdade, não têm um rol taxativo. No começo, o ordenamento jurídico tentou fixar algumas espécies, mas hoje é entendimento tranquilo de que não há um rol taxativo, o rol é exemplificativo. Princípio inquisitivo, segundo o qual a participação do juiz é muito mais efetiva, justamente porque está diante de valores importantes, relevantes, que interessam não a uma pessoa especificamente, mas um grupo de pessoas, a coletividade. Daí nós dizermos que os direitos coletivos são transindividuais, são meta-individuais, no sentido de extrapolarem a esfera de interesse daquelas pessoas que estão diretamente relacionadas ao processo. Primazia da decisão de mérito do processo coletivo em relação à decisão de mérito do processo individual. Havendo duas decisões, uma de um processo coletivo e outra de um processo individual, prevalece a do processo coletivo.
Porque justamente ele atinge um número maior de pessoas. Ele atende a interesses mais abrangentes que os interesses defendidos por uma única pessoa em um processo. Tudo bem? Uma prova disso é que o incidente de resolução de demanda repetitiva, que é um processo coletivo, um tipo de processo coletivo, implica na suspensão dos processos individuais. Ou seja, nós vamos dar preferência para as decisões de mérito dos processos coletivos. Porque resolvendo um processo, eu resolvo vários problemas ou problemas de várias pessoas. Beleza? Para a gente finalizar, pessoal, a aula de hoje, vamos falar sobre competência. Tema especialmente importante sobre a matéria. Beleza? Vamos começar falando sobre o critério de fixação de competência previsto no nosso ordenamento jurídico. E aqui eu trouxe 2 leis para vocês e 2 artigos que são importantíssimos. O primeiro está lá no artigo, é o CDC, Código de Defesa do Consumidor, artigo 93, incisos 1º e 2º. E aqui está escrito muito claramente que, ressalvada a competência da Justiça Federal, ou seja, se não for uma das hipóteses lá do artigo 109 da Constituição Federal, entre outras normas que prevêem a intervenção de uma entidade federal, é competente para a causa a justiça local. Então, tem uma definição de que, em regra, a competência é da justiça local, estadual. Com base em qual critério? Critério territorial. Por quê? Porque é do lugar do foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando o dano for no âmbito local. Local aqui não significa estadual, significa um lugar específico, um município ou um conjunto de 2 ou mais municípios que são próximos, por exemplo. Ou no foro da capital do estado ou do Distrito Federal. Então, muita atenção para isso. Capital do estado, de um estado membro, Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro, ou do DF, para os danos de âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras do CPC aos casos de competência concorrente. Olha só, aqui você tem que entender o seguinte, que em regra a competência é territorial, beleza? E nós já vimos o que é competência territorial, aquela fixada em razão de um determinado local, de um espaço geográfico. Pois bem, e aí você tem que analisar se o dano é local, restrito a um município, a uma região mais pequena, mais limitada, ou se ele é um dano mais abrangente. E aí abrangente, o que é regional? Não há um critério definido. Didier e Zanetti Júnior explicam o seguinte, que regional é aquele dano que atinge uma das regiões do Brasil. São 5, norte, sul, leste, oeste e centro-oeste. Não havendo essa caracterização, fica um pouco mais difícil. Mas, por exemplo, e se um dano atingiu 2 municípios de 2 estados, de regiões diferentes? É um dano regional? Pode ser, mas também pode ser um dano local, porque dependendo da atuação, da abrangência daquele dano, ele só atinge uma determinada região. Então, é uma questão meio subjetiva. Nacional é aquele que atinge todo o território nacional. Vou voltar a falar sobre isso daqui a pouquinho, mas antes eu queria que você analisasse o artigo 2º da Lei de Ação Civil Pública, tá? Antes foi o CPC, agora é a Lei de Ação Civil Pública. De acordo com esse artigo, as ações previstas nessa lei serão propostas no foro do local onde deva ocorrer o dano. Mesma coisa, não mudou nada. Porém, cujo juízo terá competência funcional. Aí já misturou, né? Territorial com funcional, enfim, é o que está na lei. Para processar e julgar a causa. Parágrafo único. A propositura da ação prevenirá a jurisdição, é o que está na lei, mas é competência, do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. Pessoal, o que a doutrina entende? Alguns dizem que é uma competência territorial funcional. De qualquer modo, é uma competência absoluta. Outros entendem que é uma competência territorial absoluta. O STJ já disse que é uma competência territorial funcional. Para as provas objetivas, eu recomendo que você siga o entendimento da lei e, inclusive, do STJ. Mas, uma doutrina mais abalizada entende o seguinte, olha, na verdade não é uma competência territorial funcional, e sim uma competência territorial que tem natureza absoluta. Então, é uma exceção. Como nós já vimos lá nas ações reais e imobiliárias no nosso módulo 1, tudo bem? De qualquer forma, o que importa é que a ação é de competência absoluta. E aí, tem uma situação muito interessante. A propositura da ação previne a jurisdição, né, no dizer da lei, mas a competência do juízo. Então, vamos lá.
volta aqui para o artigo 93. Não está dito que a ação pode ser proposta no foro da capital do Estado ou do Distrito Federal? E se forem propostas várias ações? Porque é possível que aconteça. Várias ações em várias capitais. Porque um dano é nacional. Nesse caso, qual é o juízo competente? Em regra, grave isso, em regra, é o juízo que primeiro atuou no processo. O juízo prevento. Tudo bem? Ocorre, isso é muito importante, que o STJ já disse que eventualmente esse critério não vai ser respeitado, porque o que importa é definir a competência do juízo que tem melhores condições de resolver o conflito. O princípio da competência adequada que nós vimos agora há pouco. Como que eu chego a essa conclusão? O juízo onde as provas são mais de fácil produção, onde ocorreu o dano, por exemplo. Juízo onde as partes estão as partes que sofreram as consequências do ato danoso estão mais próximas. Onde é mais fácil fazer divulgar a ação, a existência da ação coletiva. Enfim, onde a atividade jurisdicional pode ser melhor desempenhada. Tudo bem? Mas para as provas, grave isso, que a propositura da ação é que previne a competência e, a partir daí, você identifica o juízo competente. Tudo bem? Na apostila eu explico melhor como é que você vai afastar essa regra e aplicar o entendimento que o STJ disse. Inclusive, eu citei lá o entendimento do STJ. Ainda sobre competência. Para ficar fácil, grave o seguinte. Dano local é um só estado, mesmo que várias comarcas. Por quê? Porque o dano local não está limitado à posição geográfica, à restrição geográfica do estado. Às vezes, dois municípios, como eu disse, próximos, mas de estados diferentes, mas a abrangência do dano é menor, então o dano é considerado local. Regional, mais de um estado ou um estado e o Distrito Federal. É um critério também que pode ser utilizado. Ou dano que atinge várias regiões, ou uma região inteira do país. E o dano nacional é aquele que é fixado em todo o território nacional. Da onde tirei isso? Não fui eu que tirei, foi o STJ, nesse conflito de competência 26.842, em trâmite no STJ. Uma outra questão relacionada à competência é que existe essa súmula do STJ, muita atenção, porque ela foi cancelada, mas ela dizia o seguinte, que compete ao juízo estadual, nas comarcas que não sejam sede da vara da Justiça Federal, processar e julgar a ação civil pública, ainda que a União figure no processo. O que é isso? Competir ao juízo estadual julgar processo, causa que a União figure, é um caso de delegação de competência. O STJ já cancelou esta súmula e o julgado, inclusive, está aqui, é o conflito de competência 27676. Dá uma olhada nele se você tiver um tempinho, para entender melhor por que houve o cancelamento. Mas, inclusive o STF também já tinha dito isso, a súmula 183 está cancelada. Então, muito cuidado, você vai estudar a súmula às vezes e não se atenta para o fato de que ela já foi cancelada ou revogada. Em relação ao foro para o dano em razão de ilícito ou dano nacional, o artigo 93 fala em foro da capital do Estado ou do Distrito Federal. Alguns doutrinadores, a partir daí, começaram a dizer o seguinte, olha, só pode ser o foro do Distrito Federal, não pode ser de vários estados. O STJ falou, não, negativo. Em se tratando de ação civil coletiva para o combate de dano no âmbito nacional, a competência não é exclusiva do foro do Distrito Federal. Então, essa doutrina é uma doutrina muito respeitável da professora Ada Pellegrini Grinove, por exemplo, pensava ou defendia que no caso de dano nacional, de âmbito nacional, a ação só poderia ser ajuizada no Distrito Federal, no foro do Distrito Federal. Então, imagine, alguém que sofreu prejuízo lá no Amapá, vai ter que ir lá em Brasília demandar, ou quem está lá no Rio Grande do Sul, a mesma coisa, não teria sentido. E o STJ afastou esse entendimento. Ainda em relação o foro regional, o Didier e o Zanetti Júnior explicam o seguinte, que como há uma indefinição, há uma subjetividade muito grande para definir a competência nesses casos, o melhor, e eu acho que é perfeita essa doutrina, é que, em atenção ao princípio da competência adequada, você prestigiar o máximo possível um dos juízos
da comarca envolvida. Porque lá é mais fácil produzir provas, lá provavelmente as pessoas que foram prejudicadas estão morando ou vivem ali. Então, nesse caso, a atividade jurisdicional é muito mais fácil de ser desempenhada e mais eficiente. É um critério doutrinário, pessoal. A lei não fala isso, tá? A lei ela tem alguns critérios que tentam ser objetivos, mas criam muitas confusões, na verdade. O que importa é que você entenda tudo isso de acordo com os princípios que orientam o direito processual coletivo. E para a gente encerrar essa primeira parte da matéria, não há na lei uma previsão de competência para o dano ou ilícito estadual. E, por conta disso, Didier e Zanetti Júnior sugerem que se aplique a mesma regra da competência para o dano ambiental de âmbito nacional, ou seja, capital do estado envolvido. Então, se o dano foi praticado em um estado, que se eleja a capital do estado para ser o foro competente para essa ação, tá bom? Só o problema é que no caso concreto tem que se identificar, é um dano local, é um dano estadual, é um dano regional ou é um dano ambiental? E há alguns julgados, inclusive, que dizem o seguinte, olha, não é onde o problema começou, mas onde o dano efetivamente apareceu. Imagine que um rio é poluído num estado e esse rio atravessa vários outros estados. E que quem é efetivamente prejudicado não é a pessoa que mora naquele estado onde o rio nasce, mas a pessoa que mora a 1.000 quilômetros lá para baixo. Vamos por hipótese. Nesse caso, por que a ação tem que ser ajuizada onde o dano aconteceu? E sim onde o dano efetivamente produziu efeitos. Então, é muito subjetivismo. Para provas de concurso, o que você vai fazer? Se atente ao que está na lei e compatibilize isso com entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, porque é a maneira mais segura de você se pautar. Agora, para a prova objetiva, por exemplo, lei, vai na lei, vai na lei, vai na lei, porque o que vai cair é o que está na lei. Belezinha? Por hoje é isso, nós temos mais 2 aulas sobre processo coletivo, depois vamos falar sobre juizado especial ainda e procedimentos especiais, mas processo coletivo vai tomar mais tempo da gente, beleza? Muito obrigado pela atenção.